Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os prodígios e maravilhas que aconteciam na época dos apóstolos. E uma das coisas que me chama muito a atenção, a sombra de Pedro curava. Fique conosco até o final e você vai se maravilhar das coisas que o Senhor tem para revelar para nós. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você escolhe para reflexões bíblicas e para os seus jejuns e orações. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 14 ao 16. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades convizinhas, muita gente concorria a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, ao quais todos eram curados. Mediante essas maravilhas e prodígios que era realizado pelos apóstolos de Cristo, os sumos sacerdotes e os saduceus, movidos de invejas, prenderam os apóstolos. Mas mesmo assim, um anjo do Senhor de noite foi lá, os libertou e eles estavam novamente pregando para as pessoas em praça pública. E eles ainda foram averiguar os sumos sacerdotes para ver, e as prisões elas estavam intactas com as suas sentinelas nos devidos lugares. Meditando no texto de hoje, eu me recordei dos ensinamentos do Mestre, e quando ele ainda estava com seus discípulos, ele disse: se vocês crerem, farão obras semelhantes à minha e ainda obras maiores que essa. Você não vai ver relatos de Jesus, apesar de todo o seu poderio, ter ressuscitado mortos e ter feito muitas maravilhas. Você não vai ver relatos da sombra dele curando, como a projeção da sombra de Pedro curou no texto que nós acabamos de ler. Só que as bênçãos do Senhor, elas não param por aí. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela também é conhecida como a igreja primitiva. Por que primitiva? Princípio, primícias, a primeira, a que estava a se evoluir. E certamente essa igreja, ela chegou até os dias de hoje, ela evoluiu. E os milagres, prodígios, maravilhas, eles ainda estão acessíveis a nós. Então toma posse dessa vitória, porque foi o Mestre mesmo que declarou: aquele que crê fará obras semelhantes a essas e ainda maiores obras fará. Livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como o Quinto Evangelho. Existem alguns estudiosos que consideram que nós estamos escrevendo o 29º capítulo. Os escritos estão registrados no original até o 28º. Só que os atos da Igreja de Cristo, eles continuam sendo escritos até os dias de hoje. Infelizmente, nos dias de hoje, tem-se ouvido pouco e quase não tem se ouvido acerca de milagres, prodígios e maravilhas. Ali na época dos apóstolos, era algo tão tremendo que estava acontecendo que eles não tinham a internet nem os jornais, conforme nós temos os veículos de comunicação para ampliarmos e divulgarmos a mensagem do Senhor. Eles tinham o boca a boca. E mesmo sendo o boca a boca, era tão poderoso o que acontecia naquele momento que as escrituras dizem que as pessoas das circunvizinhanças vinham até Jerusalém trazer os seus enfermos e pessoas atormentadas de espírito, e todas elas, sem exceção, elas eram curadas imediatamente, e algumas de forma extraordinária, somente com a projeção da sombra de Pedro. De igreja primitiva, primícias, primeiro, primórdio,
algo rústico para a igreja contemporânea, a igreja moderna, a igreja dos dias de hoje? Será que existiu alguma mudança? Por que não se ouve mais prodígios, maravilhas, poder de Deus se manifestando, pessoas se aquebrantando, entregando as suas vidas para Cristo de forma extraordinária? Pessoas que elas chegam desesperadamente diante dos líderes e falam: eu preciso desse Jesus, eu preciso desse evangelho. Será que ao decorrer do tempo a palavra de Deus ela perdeu força? Será que ao passar do tempo o Espírito Santo deixou de se manifestar porque cansou? Ou a unção de Deus se esgotou? A resposta para todas essas perguntas é uma só. É claro que não. Na verdade, o que aconteceu é que a igreja primitiva, no decorrer dos tempos, ela foi perdendo o posicionamento. Líderes deixaram de orar, líderes deixaram de buscar, e não somente os líderes, mas os próprios irmãos. Outrora, um tempo atrás, conversando com o evangelista da minha igreja, ele falava acerca dos seus tios que eram mais antigos na fé e sentiam saudades de quando eles levavam para a igreja o lenço. O lenço servia para enxugar as lágrimas, porque a mensagem ela era tão poderosa, ela era tão atraente, era uma mensagem tão de convicção, que as pessoas elas se derramavam em lágrima. E hoje as pessoas já não choram mais. Complementando a resposta da pergunta que não quer calar, será que o poder de Deus se esvaneceu com o tempo? Será que ele se enfraqueceu, se embotou por causa dos rudimentos que se passaram do tempo e hoje nós vivemos a modernidade? É fato e é verdade que não. O poder de Deus ele ainda continua sendo o mesmo. O Espírito Santo continua sendo o mesmo a agir na igreja. O nosso Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então o que mudou da igreja contemporânea, moderna, para a igreja primitiva, rústica, que muitas das vezes não tinha o conforto que as nossas igrejas têm? O que mudou? Mudou o posicionamento. As pessoas elas pararam de orar. As pessoas pararam de clamar. As pessoas gradativamente estão parando de chorar pelas almas, estão deixando de falar do Evangelho de Cristo Jesus. Mas não se desespere nem se entristeça, porque nesses últimos tempos o Senhor ele preparou um remanescente. O que seria um remanescente? Um grupo de pessoas que não desistiu do Evangelho de Cristo. Um grupo de pessoas que está disposto a se posicionar e a se levantar para falar do amor de Deus. Um grupo de pessoas específico que ainda guarda em seu coração a boa e genuína semente, que é a palavra de Deus, e está disposto a fazer o que for necessário, até mesmo pagar com a sua própria vida, para anunciar o Evangelho de Cristo. E eu faço um convite para você, e eu me incluo nisso, que nós venhamos nos posicionar em oração, em atitude, em evangelização, e venhamos anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus já está às portas. E se eu e você não anunciar, como disse Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, se o povo não clamar, as pedras clamarão. Não deixe o privilégio que você tem de clamar ao Senhor, de se posicionar, de fazer a obra dele, de ser instrumento de Deus na terra para as pedras. Se posicione, que eu me posicione, que você se posicione, que nós venhamos nos posicionar e assim venhamos ser usados pelo Senhor. E assim a nossa sombra também venha curar e expulsar demônios, como a sombra de Pedro, e o reino de Deus seja estabelecido na terra, porque breve ele vem. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.